Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Você quer acompanhar todos os lances que acontecem ao vivo na Comebol Libertadores? Então é só você baixar o OneFootball, o link está na descrição do vídeo. Você tenha tudo aí na palma da sua mão e acompanhe lances ao vivo da Comebol Libertadores. E após cada partida, você também pode acompanhar os melhores momentos de cada jogo. Então, para você não perder nada da Comebol Libertadores, o OneFootball, link está na descrição do vídeo, nesse comentário fixado aqui para você. Galera, vamos falar dessa vitória do Flamengo. Que noite do Maracanã, né? Que noite do Maracanã. Um atropelo. Humilhante. O Flamengo humilha o Vasco no primeiro tempo, já dando ali 4-0, e no segundo tempo entrou em campo apenas para uma forma protocolar. Tem que jogar uma partida de 90 minutos, então o Flamengo foi apenas para retornar para o segundo tempo. Mas o primeiro tempo do Flamengo arrasador, uma grandíssima vitória num clássico do Flamengo, vai manter essa invencibilidade mais do que isso. Vai ganhando jogos grandes, pesados, importantes, contra rival. Então uma grandíssima vitória dessa novo Flamengo aí do Jorge Sampaoli. O jogo que não começa fácil não, o Vasco começa até melhor, pressionando ali o Flamengo tendo dificuldades em sair jogando, tendo ali algumas oportunidades, tendo um pouquinho mais de volume. O Flamengo estava com muita dificuldade para sair jogando, até que consegue marcar um pouquinho mais alto, o Pedro consegue fazer a recuperação, sobra ali pro Arrascaeta e o Pulgar acerta um belíssimo gol. Pulgar, mais uma vez, mais um jogo, mostrando uma regularidade bem alta, fazendo um golaço, um gol importante que abre o placar no momento que o jogo estava até difícil e vai premiando aí essas boas partidas do Pulgar. Já fizemos um vídeo, inclusive, falando só sobre ele, exclusivo sobre ele. Eu vou deixar o link aqui, deixar o convite para você acompanhar números, mapa de calor, ele vai se tornando uma peça-chave desse Flamengo. O meio-campo do Flamengo é uma peça-chave, a gente vai descobrir o porquê. Tem uma lambança ali do Barbieri e o Flamengo aproveita, e 1-0 com o gol do Pulgar. Logo em seguida ali o Flamengo já amplia, cada defensor do Vasco com um jogador do Flamengo dentro da área e deixou um corredor para dentro ali com o Gerson. Ele aproveitou uma boa jogada tramada ali na direita com o Wesley e o Arrascaeta, levantamento ali na cabeça do Gerson, colocando 2-0. Aí a partida ali é um baile do Flamengo. O Vasco tá num péssimo momento psicológico, isso acaba afetando. Tem uma mudança do Jorge Sampaoli, eu quero falar um pouco mais à frente sobre isso, porque a gente tem visto o Flamengo jogando com vários esquemas táticos, com várias formações, inclusive dentro da própria partida, o Flamengo tem alterado bastante a sua formação tática, não é mesmo? O próprio Jorge Sampaoli falou sobre isso na coletiva, no próximo vídeo, 7 horas. Ativa aí as notificações, ativa o seu sininho, para você já receber notificações, já saber por volta de 7 horas, 7h05, a gente vai trazer um próximo vídeo falando sobre a coletiva. O Jorge Sampaoli falou coisas relevantes, e entre essas sobre o posicionamento do Pulgar. Já vou adiantar e trazer aqui para vocês que comprova a mudança, né, de formação tática do Flamengo durante os 90 minutos. Aqui ainda no primeiro tempo, no início da partida, aqui para vocês verem lá, o Vasco vai trabalhando a bola, o Flamengo fazendo uma linha com 5, vamos dar uma pausa aqui, ó. O Pulgar entre ali os defensores, né? O Pulgar tá entre ali o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, formando ali uma linha com 5 jogadores. Então, como a gente vê aqui, ó, o Vasco vai trabalhando a bola, esse é iniciozinho da partida. O Pulgar começa ali, né, entre os zagueiros, e o Flamengo fazendo a linha ali com 5, porque depois a gente já vai trabalhar sobre essa fala do Sampaoli, fala, né, para proteger um pouco a área, porque o Vasco é um time que trabalha muito esses cruzamentos, então ele coloca o Pulgar, que é um jogador que até que tem uma estatura alta, né, ele é alto, coloca ali para trabalhar entre os zagueiros para ajudar nessa bola aérea. Então, como a gente vê aqui, o Flamengo nesse 5-2-3, nesse 5-3-2, em alguns momentos. Bem diferente desse aqui, ó, busca ali pela saída de bola ali, ó, 4-4-2, vamos pausar aqui, 4-4-2, olha o Pulgar onde é que tá, já tá no meio campo, então é a comprovação, né, de que esse Flamengo tem sido um Flamengo, vamos dizer assim, né, estrategicamente a sua formação com o adversário, né, vai tentando ali, camaleônico, vamos lá, esse Flamengo aí camaleônico, depois a gente até fala um pouquinho mais sobre isso. Aí a gente vê lá, o Pulgar no meio campo, ele não desce mais. Foi a alteração ali que o Sampaoli acabou promovendo e fazendo isso no primeiro tempo ainda, tá? Isso ainda no primeiro tempo. E olha lá, o Vasco e o Flamengo no bloco médio, né? Flamengo no bloco médio. A ocasião do primeiro gol até do Pulgar foi uma rara exceção que o Flamengo acabou subindo um pouquinho mais para fazer a marcação. Foi mais num bloco médio que exigia ali um pouquinho mais de transição, né? De transição ofensiva. O ataque ali formado com o Pedro mais à frente, com o Matheus França na direita, o Arrascaeta um pouquinho mais pela esquerda. Então a gente vê, ó, o Flamengo aí no bloco vai tentando sair na direita aqui com o Wesley e vai trabalhando a bola. Então a gente viu um Pulgar. O Sampaoli falou sobre isso, então fica ainda melhor explicativo no próximo vídeo. E aí o Flamengo quando faz, né, primeiro que assim, o que o Pulgar, o Gerson, o Arrascaeta
dominar o meio de campo do Vasco é algo assim muito acima, né? Eles foram os protagonistas desse meio campo. O Flamengo dominou o meio de campo e amassou o Vasco no primeiro tempo por causa do meio campo. E aí tem um erro, que é essa imagem que eu coloco aí pra vocês. Como vocês estão vendo nessa imagem, o que acontece é o seguinte: o Vasco até tinha essa intenção de tentar buscar sair um pouquinho mais, provocou erros do Flamengo no início do jogo. Mas a partir do momento onde tem até o prejuízo do resultado, vocês estão vendo essa linha que eu estou colocando aqui para vocês, essa linha em vermelho. Quando o Flamengo passava por essa primeira marcação do Vasco, seja com uma bola mais longa, seja com uma tabela, seja curto, o que aconteceu era o seguinte: conta quantos jogadores do Flamengo tem após essa linha e conta quantos jogadores do Vasco tem, cara. Então, assim, o Barbieri tem muita responsabilidade sobre esse resultado do Vasco e esse atropelo do Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo tem um 6-5. E aí você dá um 6-5 com jogadores que tecnicamente estavam bem e um Flamengo contundente, o 4-0 foi uma consequência com uma facilidade, né? Porque o Flamengo teve superioridade da progressão para a criação, né? Os últimos metros. Então o Vasco acabou dando muito mole, sem dúvida nenhuma. Aqui eu trago até como exemplo, né, o próprio Matheus. Ele vai fazer ali o lançamento. Ó, se o Flamengo encontra essa bola, lá o Gerson, muito espaço, né? Ali tá com muito espaço, que o Gerson resolveu até dar uma segurada e tal, e o Flamengo já estava tendo mais a posse. Aí vai pro Arrascaeta, muito espaço, né? O Vasco deu muita liberdade para esses jogadores mais criativos do Flamengo dominarem, levantarem a cabeça, ocuparem um espaço vazio, tabelar, buscam um lançamento. Teve muito espaço quando as coisas começavam, né? A fase tá péssima, então o Flamengo foi ainda crescendo ainda mais e dando muito volume para jogadores importantes, né? Arrascaeta, Gerson, Pulgar, tiveram muito espaço para criar o jogo, construir e progredir naquela zona que o Vasco ainda tinha inferioridade numérica, né? Aqui mais um gol do Flamengo, que aí ficou aquela, né? Pô, o gol do Ayrton Lucas, aí deu pro Pedro, porque teve o desvio e tal, mas aqui foi a construção, né? O Flamengo com paciência, trabalhando a bola, o bloco do Vasco não fecha o espaço corretamente, então o Flamengo tinha muito espaço, teve uma tabelinha ali do Ayrton Lucas com o Matheus França, na ocasião caindo ali na esquerda, conseguindo ali levar pro fundo, entrando ali na área e dando ali pro Ayrton Lucas, finalizando de perna direita. Aí teve ali o desvio do Pedro, aí pô, o gol do Pedro, o gol do Ayrton Lucas, mas o fato que é gol do Flamengo, o Flamengo fazendo mais um, e aí tem aquela arrancada absurda de aceleração, de explosão, de velocidade, assim, uma coisa absurda, parece que o Ayrton Lucas está correndo contra crianças, né? De verdade, taticamente, o Ayrton Lucas, né, nessa jogada individual, parecia que o Flamengo estava jogando assim, contra um time juvenil, um Vasco muito frágil, um Vasco, uma presa muito fácil para esse Flamengo organizado, com problemas, mas conseguindo sair deles. E a partir do momento que a bola começava a entrar na rede, 1, 2, 3, 4, o Flamengo foi se soltando ainda mais, e no segundo tempo, sem dúvida nenhuma, puxou o freio de mão, porque aí a cabeça já está pro jogo de quinta-feira, esse jogo muito importante, o Flamengo contra o Racing. Sem dúvida nenhuma, o Flamengo puxou o freio de mão, fez algumas mexidas ali o Sampaoli, até que poderia até mexer um pouquinho mais para esse Flamengo que há necessidade, mas ele foi ali e foi dando até mais minutos. Arrascaeta jogou um bom tempo, depois que ele coloca o Everton Cebolinha, tirou ali o Matheus França, tirou o Ayrton Lucas, né, que estava nitidamente já desgastado e é uma peça fundamental para esse Flamengo, e aí coloca o Felipe Luiz, que é um jogador completamente diferente, joga de uma forma completamente diferente aí pelo lado esquerdo, mas enfim, foi dando minutos a esses jogadores. Então o Flamengo pega esse clássico, dá uma goleada, afunda o seu rival na zona de rebaixamento, conquista os 3 pontos, se aproxima do bloco da frente, tira 3 pontos do líder do campeonato, vai ganhando mais estofo, o trabalho vai ganhando mais sustentação e consegue ainda se preservar no segundo tempo. Melhor cenário que esse é impossível e agora vira a chave para a Copa Libertadores contra o Racing. O Flamengo vem de um histórico recente de vitórias grandes e importantes, então chega com moral muito boa para esse jogo contra o Racing, que sem dúvida nenhuma será fundamental para o Flamengo fechar esse grupo, né, de 3 jogos, de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e de Copa Libertadores com a conquista de mais 3 pontos. Próximo vídeo vamos falar sobre a fala do Jorge Sampaoli, que passou também por esse aspecto do Pulgar, e também sobre algumas relações do jogo, inclusive sobre Pedro e Gabigol juntos, ou não. Vamos falar sobre isso. Então não esqueça de deixar o like, ativar as suas notificações. Tamo junto, um grande abraço, uma vitória humilhante, arrasadora do Flamengo do Maracanã. Forte abraço a todos vocês, se cuidem, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.